Há 60 anos, a cada 31 de março, o Brasil se mobiliza para fazer um ajuste de contas contra o golpe cívico-militar de 1964. Dessa vez, porém, houve um sabor mais amargo, pois o presidente Lula não recomendou a realização de tais atos políticos. Surpreendente, pois ele mesmo foi um prisioneiro político. Desde a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023 e a crise militar que daí se originou, o presidente se vê prisioneiro de outras lógicas. No entanto, mesmo assim, houve atos em todo o território nacional, sobretudo homenageando o ex-presidente João Goulart, derrubado por um golpe preparado, organizado pelos Estados Unidos, quando estava realizando as reformas de base, a reforma agrária, bancária, tributária e a alfabetização de todo o povo brasileiro. Reformas de base que hoje, 60 anos depois, ainda são absolutamente necessárias. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Uma grande satisfação esse nosso novo encontro, que estamos aqui hoje com a função de relembrar, rememorar e, ao mesmo tempo, aceitar os novos desafios a partir dos 60 anos do golpe cívico-militar que derrubou o presidente João Goulart, o presidente das reformas de base, onde houve uma punição imensa, uma perseguição a toda uma gente, a todo um povo, mas inclusive a setores militares, nacionalistas, democráticos, que estavam defendendo o projeto de emancipação e o Estado de Direito e as reformas de base que o presidente João Goulart representava. E, para a nossa honra, um desses representantes, que há 60 anos atrás cumpriu funções heróicas com risco da própria vida e foi perseguido por toda essa atitude de defesa da democracia, defesa das ideias do progresso, é o professor Ivan Proença, que à época era capitão do Exército Brasileiro, integrava os Dragões da Independência e que fazia, inclusive, a proteção do próprio presidente da República. Muito boa noite, professor, seja muito bem-vindo aqui. Por que o Brasil, depois de 60 anos, ainda vive o risco da democracia? Ainda temos uma democracia sob risco? Foi uma surpresa para nós essa medida, essa providência, esse conselho e essa determinação de não comemorarmos, não discutirmos o dia 1º de abril, quando o momento é ao contrário, o momento é para repensar tudo isso, até por um motivo óbvio, para que não aconteça nunca mais. Agora, fomos surpreendidos, sim. Ontem, numa palestra, eu falei, existe um ditado popular, eu gosto muito dessa benção popular, um ditado que diz que o que é do homem bicho não come e se comer tem indigestão. Mas bolas, essa indigestão do outro lado está custando demais. 60 anos depois, nós sofremos essas restrições, estamos vivendo uma democracia consentida. Uma democracia consentida. Os senhores vão até certo ponto, aqui os senhores não ultrapassam. Isso não existe, ou não é democracia. Agora, essa determinação, eu lamento muito, muito que ela foi corroborada e talvez até estimulada pelo ministro da Defesa, que também se declarou que não cabia comemorar o dia 1º. Ora, não adiantou muito, não. Não se comemorou oficialmente, mas comemoramos em vários núcleos da sociedade sociopolítica, sociocultural do Brasil. Então, essa determinação, essa sugestão, essa restrição, benditamente, não foi cumprida. Ora, é muito surpreendente que o próprio presidente Lula, com a história que ele tem,
de ter sido perseguido, de ter sido preso político, de ter sido caçado, de ter sofrido intervenção no seu sindicato, agora, na condição de presidente da República, não use o poder que lhe confere o voto para, de alguma maneira, fazer com que a sociedade, de maneira pedagógica, porque a democracia também tem que ser construída a cada dia, para fazer a reflexão necessária, senão a sociedade não cria mecanismos de defesa. O senhor concorda? Concordo. Os velhos filósofos sempre diziam, quando eles combateram os sofistas, né, diziam que as contradições, algumas delas são justificadas, são atenuadas pela dialética. E são mesmo, algumas são. Essa, por exemplo, do presidente Lula. Ele, tão corajoso para algumas iniciativas, ele é veículo de uma atitude. Ele caiu numa contradição inaceitável. Desculpem-me, mas não é contradição inaceitável. Será que essa contradição é conciliável pela dialética? Como foi do caso do presidente Jango, que no dia do comício da Central do Brasil se empolgou com o povo, vibrou com o povo, abandonou o discurso, falou de improviso, uma maravilha, o povo. 18 dias depois, ele diz que não vai resistir. Aí eu expliquei essa contradição por vários motivos. Eu participei diretamente aí do dia do golpe. Expliquei. Essa do presidente Lula, eu acho que ele elevou o pragmatismo à terceira potência, e o pragmatismo não deve passar da segunda potência. Ele foi muito além no seu pragmatismo. E aí, quando o pragmatismo é exagerado, ele ultrapassa os limites da consciência crítica. Agora, nós temos um papel das Forças Armadas como um tema ainda tabu na sociedade brasileira. E naquela época, até mesmo pelo discurso corajoso do presidente João Goulart, na Central do Brasil, ele convocava as Forças Armadas para a encampação da Petrobras, para a divisão dos latifúndios, para dar sustentação a uma democracia que tinha que ser social, senão os privilégios indecentes das elites não permitiriam uma verdadeira democracia. Ainda hoje não temos condição de discutir, apesar de que há duas leis, a Lei de Doutrina Estratégica e de Segurança Nacional, Verdade. que pedem que a sociedade discuta. Como fazê-lo? Pois é. Primeira reflexão, como fazer? Primeira reflexão. Eu vou ser obrigado. Não é uma coisa agradável que eu vou dizer. Mesmo os oficiais legalistas de hoje, que se recusaram a participar do golpe, e as gerações anteriores também de oficiais de alta patente, todos, olha, é doloroso, é difícil dizer isso, todos são rigorosamente vamos dizer, até um pouco, há um exagero nisso, assim, eles são muito aficionados demais ao golpe de 64. Outro problema, eles, mesmo hoje, com que eles fizeram, seguraram a democracia, mas todos eles, o setor, posso dizer, ainda idolatram o golpe de 64, porque o golpe de 64, aspas, evitou o comunismo no Brasil. E essa coisa do comunismo é inacreditável. Essa opção que eles criam essa opção do mundo dividido entre democracia e comunismo. Então, os Estados Unidos representam o lado, então temos que nos subordinar. Essa coisa fatalista, tremendamente fatalista e equivocada. Pois bem, veja os programas da Escola de Estado Maior. O único curso que eu não ia tirar quando aconteceu o problema os programas da Escola de Estado Maior. O que é a Escola de Estado Maior? É
aquela que permite o militar chegar aos postos máximos da carreira. Se não tem esse curso, não chega. Chegar a general. Pois bem, disciplinas básicas, inclusive depois da abertura, iniciando este século, disciplinas: geografia, inglês, história e movimentos comunistas, como disciplina, matéria de prova, de estudo, de disciplina. Caramba! Então, isso soa muito falso, porque, na verdade, Beto Almeida, o interesse do americano é outro, dos americanos sempre foi outro. É claro que eles querem manter o Brasil ali subjugado, porque eu já pensou uma potência na América Latina com essa coisa latente que o Brasil possui, né? O Brasil, com as reformas de base que nós bem conhecemos, o Brasil realmente vai crescer, vai ser um país, nunca um nacionalismo conquistador, nacionalismo fraterno, mas vai predominar no Brasil, sim, sem falta. E é isso preocupa muito. Então, criam e mantêm essa aura. Olha, agora saíram os manifestos dos clubes militares. Semana passada, o que eles enfatizam ainda? O comunismo, comunismo, comunismo. Eles sabem que não é verdade isso, não é. Na época nossa, de todos os oficiais de patente elevada, só havia 2 comunistas. E os 2 comunistas até aceitaram, diziam assim, não, quem sabe os militares vão aceitar. Eram pacíficos, não tinham nada. E no meio civil só havia um grande político comunista, que era o governador de Pernambuco, Miguel Arraes, extraordinária figura do Miguel Arraes. Então, não havia, como na Brizola, Darcy, Elmino Afonso, todos os líderes, os militares de época, Osório, o general Osório, Jair Dantas Ribeiro, o comando da Casa Militar, os comandantes de região que aderiram ao Brizola, ninguém era comunista, não havia nada de comunismo. Então, Era nacionalista. Essa farsa, Beto, é triste dizer. Mas mesmo hoje, por quê? Porque a educação do militar. A educação do militar é permanentemente voltada para isso tudo que eu estou dizendo, e aí a geração. Esses de hoje são legalistas e não enfrentaram, não bloquearam o golpe, porém idolatram ainda a Revolução de 64. Nós estamos conversando aqui com o professor Ivan Proença, um dos militares democráticos nacionalistas, que em 64, há 60 anos atrás, resistiu ao golpe, foi perseguido duramente por isso e conseguiu uma anistia pela metade, ainda não tem a reparação total, essa justiça ainda precisa ser feita e é isso que nós vamos falar no próximo bloco aqui em Latitude Brasil. Já voltamos. Latitude Brasil conversa hoje com o professor, escritor e jornalista Ivan Proença, que era um dos representantes da ala militar nacionalista democrática que, em 64, defendeu a democracia e foi duramente perseguida. Naquela época, o golpe foi também contra o papel das Forças Armadas e sua corrente patriótica nacionalista, que ajudou a construir tantas ferramentas importantes da soberania nacional, como a Petrobras, a Eletrobras e muitas outras matérias. Mas ainda hoje, professor, depois de 60 anos, depois da lei de anistia, essa anistia, de fato, de verdade, por completo, ainda não chegou no seu caso, dos seus camaradas daquela época. O que acontece? A anistia, na verdade, para civis, ela foi restrita. Muitos dos civis não foram anistiados.
basta dizer a extinção da Comissão de Mortos e Desaparecidos, como é que eles encararam nesses últimos tempos essa questão de anistia. É uma coisa horrorosa, né? E prevista até, mas é isso. É terrível chegar a essa conclusão que eles massacraram a anistia, comissão de anistia, comissão da verdade, mortos e desaparecidos. Eles neutralizaram tudo nesse último governo, né, que antecedeu o Lula. Mas Bolsonaro, né? O Bolsonaro. Do Bolsonaro. Agora, o que acontece é o seguinte: nós tivemos os oficiais, as praças não tiveram anistia. Cabos, sargentos, subs não tiveram anistia, foram considerados indisciplinados e, portanto, não mereceram ou nunca tiveram anistia. Então, ela, além de restrita, ela foi elitista. E mais, o nosso caso, meu caso e de outros. 4 itens da anistia, de acordo com a Constituição, de acordo com a lei, eles não cumprem a anistia. Né? No meu caso, basta dizer o seguinte: eu sou general pela lei, mas eles não eles me dão, é coronel, ele é coronel, me dão a carteira de coronel, sabem que eu sou general pela lei e não me promovem. Estou dando só um exemplinho pessoal, mas não cumprem 4 itens da lei de anistia. E aí, ocorreu esse último governo que acabou de, né, com todos os critérios da anistia antiga, com todos os critérios positivos, e agora nós íamos lutar por isso. O ministro Silvio Almeida manteve correspondência, nós mandamos correspondência para ele, organizamos todas as documentações, ele estava disposto a refazer tudo isso, a retomar. Aí houve esse pronunciamento do presidente e ele também cumpriu, o ministro também cumpriu, e aí agora, 60 anos. Outro dia eu estava fazendo uma palestra, um político até, até do PT e tal, conhecido, disse: professor, a nossa vara é curta, professor. Vamos largar essa coisa do passado, professor. Vamos tocar para frente. É isso que importa. Eu digo: olha, meu companheiro, se a nossa vara, depois de 60 anos, é curta, mano, toca fogo nela, e acaba com ela. Então não tem mais nada, entendeu? Existem essas coisas também. Então, é muito difícil. Agora, eu não sei, no momento já nos reunimos, a Associação Democrática e Nacionalista dos Militares, a DINAM, que nós lutamos, o pouco que existe nós conquistamos dentro do Congresso, naquela época, nos anos 80. Então, nós nos reunimos aí encontrar caminhos agora. Vamos tentar encontrar caminhos para que isso seja estabelecido. Muito bem. Mas é doloroso, viu, Beto Almeida? Muito bem. Doloroso você se prever. Agora, o que é importante, professor, é que devemos constatar que entre esse papel que a sociedade brasileira deve discutir sobre as Forças Armadas, é que grandes obras da nacionalidade brasileira, como, por exemplo, a campanha do Petróleo é Nosso, foi uma aliança da ABI com o Clube Militar, ou seja, dados de braços dados com o povo, o senhor estava lá, juntamente com os sindicatos. É isso que falta recuperar, não é? É inacreditável e bendita união. ABI e Clube Militar, os 2 núcleos que lançaram a campanha do Petróleo é Nosso. Mas depois o Clube Militar foi ocupado por eles e resultou nisso que está aí nesses manifestos absurdos que eles estão soltando aí, que largaram agora, essa semana, 3 manifestos deles. Então, na verdade, isso é coisa. Agora, aí o que me incomoda também é a discussão. Eles, quando debatem comigo, muitas vezes, inclusive esses líderes do golpe de 64, nós somos nacionalistas, como os argentinos disseram também, os chilenos também, os militares que ocuparam ditatorialmente os países, nós somos. Aqui no Brasil, eu disse: pois é, vocês são nacionalistas e aceitaram uma esquadra aqui no litoral nosso, ameaçando no dia do golpe, ameaçando a gente, uma esquadra americana. Vocês se unem. Que nacionalismo é esse?
Que absurdo é esse, né? Além de que eu poder ir para o outro tipo de. Eu devia poder levar também, eu levo para outro terreno. O nacionalismo é importante nosso, mas é um nacionalismo internacional. Nacionalismo fraterno, não é de conquista, é de estar com o outro. Ao contrário do nacionalismo fascista deles, eles usam essa palavra com muita facilidade, mas o nacionalismo deles é fascista. Fascista. E nunca me responderam. Eu digo, mas vocês se unem, vocês são súditos do imperialismo americano. Faremos tudo que o seu mestre mandar. Isso é nacionalismo de quando? Agora, Roberto, nós não perdemos a esperança, não. Nós vamos continuar pensando caminhos para encontrar a justa reparação para todos, civis e militares, uma verdadeira anistia. Muito bem. Queria agradecer muito a presença do professor Ivan Proença, que pela lei general Ivan Proença, com mérito por ter defendido sempre a democracia, a pátria, a soberania nacional, junto com seus camaradas, e isso é uma chama importante para que continuemos nessa luta, inclusive buscando construir a unidade cívico-militar. Muito obrigado, professor Ivan Proença, para essa luta continuar em defesa da democracia econômica, política e social. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado a você, um abraço para você e para toda a equipe de vocês da Telesul. É com prazer que a gente dialoga sempre com vocês. Muito obrigado também. Tchau. Obrigado, professor. A todos que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Na semana que vem estaremos aqui mais uma vez analisando outro ângulo dessa sociedade complexa, desse gigante complexo que é o nosso desafiador entendimento do chamado Brasil. Aquele abraço, tchau, tudo de bom.